Boa noite a todos. Mais uma vez é com alegria que nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, o ensinamento que eu trouxe do Evangelho é um tema do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mais especificamente, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então eu vou ler um pequeno trecho dessa parte do Evangelho para que a gente possa comentar em seguida. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Esse trechinho se encontra no Evangelho de São Lucas. E agora, na sequência, eu leio para vocês o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escrita por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que está no vosso. O ensinamento de Jesus, reproduzido por toda parte, sob diferentes formas, nas mais diversas religiões, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Fecha aspas. O que tudo isso quer dizer, queridos irmãos? Quanto mais nós conhecemos os ensinamentos do Cristo, e isso nós conhecemos não só através do Espiritismo, mas através de qualquer outra religião, quanto mais nós sabemos dos ensinamentos de Cristo e menos nós praticamos, mais culpados nós somos, mais exigidos nós seremos. Tem até um outro exemplo de uma criança. Por exemplo, você não exige de uma criança de 4 anos a mesma responsabilidade de um adolescente de 15. Por quê? Ele ainda não tem conhecimento, ele ainda não está preparado. Assim também é com as coisas espirituais. Quanto mais experimentados e quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais ela tem a responsabilidade sobre aquilo que ela sabe. E aí, muito se pedirá daquele que muito recebeu, é nesse sentido. Nós, sabendo dos ensinamentos do Cristo e não fazendo nada, porque tem muitas pessoas que acham lindo, maravilhoso o que está na Bíblia, o que está no Evangelho, e gosta de aplicar para o outro. Fulano deve fazer aquilo, fulano tem que se melhorar naquilo, ou fulano não deveria fazer aquilo, fulano não deveria fazer aquilo, mas esquece de aplicar para si. E nós, seres individuais que somos, estamos aqui na nossa caminhada, trilhando a nossa evolução espiritual. Por que nós nos encontramos nesse mundo de provas e expiações? Nós não somos seres perfeitos, mas nós somos seres perfectíveis, ou seja, um dia, nessa escala evolutiva, seremos tão perfeitos quanto o Pai é. Mas para que isso aconteça,
nessa caminhada, nós precisamos aparar as nossas arestas. Nós precisamos nos melhorar, nós precisamos nos modificar, nós precisamos colocar em prática um pouquinho de cada vez os ensinamentos do Cristo. Lembra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então foi isso que Jesus quis dizer, e agora a gente entende de uma maneira mais clara o que nós seremos cobrados. Mas como assim cobrados? Quem que vai me cobrar? Se eu estou recebendo muito ensinamento, quem que vai me cobrar por isso? Quanto mais uma pessoa conhece as leis espirituais, mais responsável ela se torna. Se a pessoa não pratica aquilo que já aprendeu intelectualmente, primeiro, a pessoa está gerando um sofrimento para ela mesma, porque ela sabe de uma coisa e as suas atitudes vão contra aquilo que ela sabe. A sua cobrança interna é maior, porque a voz da consciência é mais alta, é mais forte. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido, significa exatamente que dos espíritos mais amadurecidos, dos espíritos mais informados, dos espíritos que já são mais conscientes das verdades espirituais, é esperado que uma maior vigilância sobre aquelas coisas que nós sabemos que não são adequadas à nossa vida. Então, uma pessoa que é ignorante, que não sabe de nada, será menos culpada, entre aspas, do que uma pessoa que tem conhecimento. Mas aí você pode me dizer assim: então eu não quero saber de nada. Então eu vou parar por aqui. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais conhecer, eu não quero mais entender, porque se eu vou ser mais culpado, quanto maior for o meu conhecimento, para por aqui, deixa eu ficar na ignorância. Mas será que é assim mesmo? Primeiro, o que você já sabe até hoje já é suficiente para colocar cada um de nós, o que nós sabemos até hoje, já é suficiente para colocar cada um de nós numa situação de responsabilidade. Apenas o fato de nós sabermos que existe reencarnação, eu estou falando de um fato entre milhões de fatos. Apenas o conhecimento que nós temos da pluralidade da vida, que nos traz um certo conforto, que nos explica por que existem tantas diferenças. Se Deus é bom e se Deus é justo, por que tem tanta diferença nesse mundo, meu Deus? Por que uns partem tão cedo, outros partem tão tarde, uns têm riqueza, outros têm pobreza? A lei da reencarnação explica isso, Essas diferenças que existem entre os espíritos encarnados nesse momento é uma boa explicação de resgates e provas de consequências de vidas passadas. Então, o simples conhecimento que a reencarnação existe já nos torna responsável a, no mínimo, começar a nossa reforma íntima. O que é isso? Buscar olhar para dentro de si, cada um de nós, Olhar para dentro de si, identificar os pontos que não são bons, que nós precisamos melhorar no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa forma de pensar e ir buscando fazer as melhoras. Qual é o nosso parâmetro? Jesus. Os ensinamentos de Jesus são o nosso norte. E apenas o fato que a gente tem esse conhecimento da reencarnação já nos torna responsável. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se você resolver ficar na ignorância daqui para frente para ser menos culpado, será que você vai estar cumprindo o seu propósito? Nós todos estamos aqui para evoluir. Então, aquele que ficar estagnado pode perder a oportunidade de crescer nessa vida. E na próxima vai acontecer tudo de novo. Se não igual, às vezes até pior, nós não sabemos. Então, a vida é uma dádiva divina, uma excelente oportunidade de redenção e aprendizado. E o sofrimento traz crescimento, porque quando tudo está bem, nada muda. As coisas não evoluem, fica naquele patamar bom, mas fica naquilo. Por falar em voz da consciência, que é o que vai nos cobrar, ninguém vai apontar o dedo na nossa cara e falar: você fez isso, você fez aquilo, ou você não fez isso, você deixou de fazer aquilo. Quanto maior é o nosso conhecimento, mais a própria consciência nos acusa. E é interessante, a respeito da consciência, várias vezes,
nós já tivemos oportunidade de pedir ao Dr. Howard que encaminhasse, que ajudasse na passagem de vários entes queridos, amigos, conhecidos, até parentes. E, vez ou outra, perguntando para o Dr. Howard o que ia acontecer com aquela pessoa que estava desencarnando, para onde aquela pessoa iria, né? Ele sempre dizia, ele será resgatado, né? Não se perderá na passagem. Isso quando a pessoa tem o auxílio espiritual, né? Vai ser levado a câmaras retificadoras, mas quando ele acordar, quando ele retomar a consciência no plano espiritual, ele será levado ao lugar aonde a consciência dele o levar. E eu nunca esqueci dessas palavras, e hoje, para mim, elas fazem muito sentido. Porque se é a nossa consciência que vai nos cobrar a respeito daquilo que nós sabemos, quando nós estivermos na nossa morada espiritual, aonde que nós iremos? No lugar aonde nossa consciência nos levar. Então, o céu ou o inferno está dentro de cada um de nós. Para que você tenha paz de espírito, para que você possa se sentir com o dever cumprido, o que você pensa, o que você fala e o que você faz tem que estar em harmonia. Se existe alguma dissonância, se existe alguma incompatibilidade entre o pensar, o falar e o agir, é um sinal para nós que nós precisamos fazer os ajustes, fazer as pequenas mudanças. Então, queridos irmãos, muito será pedido de quem muito recebeu, é nesse sentido. Que seja o fio da meada para que cada um de nós possa se olhar, né, internamente, com carinho, porque quem de nós não erra? Nós não somos perfeitos, mas só o fato da gente identificar alguma conduta que não foi legal, algum comportamento que poderia ser melhor, algum pensamento que não está condizente com aquilo que a gente acredita, só o fato da gente identificar isso dentro de nós já é um grande sinal, um grande passo para a nossa mudança e para a nossa melhora. Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança, e todos nós, hoje, estamos colhendo o que nós plantamos ontem, mas temos a oportunidade hoje também de lançar novas sementes para uma colheita futura. Que nós possamos, então, refletir sobre essa palavra de Jesus no sentido de uma ajuda de extrema importância no nosso caminho evolutivo, para que a gente vai colher hoje, ainda enquanto encarnados, e para que a nossa consciência possa nos levar para um lugar muito bom na nossa futura morada, quando estivermos de volta à nossa pátria espiritual. Muito obrigada, queridos amigos, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos. Que Jesus abençoe ricamente cada um de vocês, suas famílias, para que nós possamos em breve, se Deus quiser, nos encontrar pessoalmente. Que assim seja.